E nós continuamos com as 7 semanas da restituição. Estamos na nossa segunda semana. Até a 7ª promete, não, irmãos? Né? Já começamos muito bem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Domingo passado, uma bênção, os 2 cultos, e hoje o culto da manhã foi uma bênção, né? Muitos milagres aconteceram. Só assim, ninguém vai falar um amém assim. Tá? Muitos milagres aconteceram. Oh, glória a Deus! Aleluia! Agora sim. Acho que vocês estavam esperando que eu ia falar uma outra coisa em cima, não é? Ficou todo mundo assim esperando, né? Eu acho que foi isso. Oh, glória a Deus! Mas muitas coisas o Senhor tem realmente feito, né? E o assunto de hoje é realmente, né, a restituição da nossa saúde física. Saúde física, certo? Logo, saúde física, cura divina. Aleluia! Tá? Então, o tema da manhã é o tema da noite. E estamos aí tendo vários irmãos participando, né, dessas semanas. Então, tivemos um irmão muito precioso pela manhã, né, que foi o Marcos Felipe, né? Foi uma bênção. E agora à noite vai ser outra bênção. Aleluia! Nome de Jesus. E então, sem mais delongas, eu vou chamar então, né, o nosso convidado especial desta noite, que vai ministrar a palavra, né? Chamar o nosso querido irmão James. Vamos recebê-lo com alegria. Aleluia! Glória a Deus. O irmão James perguntou para mim, eu posso ministrar aqui de baixo? Falei, não, lá em cima. Todo mundo quer ver bem, né? Quer ver bem e ouvir bem, né? Mas nós louvamos ao Senhor pela tua vida, viu? E queremos, né, interceder, viu, por você agora neste momento. Erga suas mãos aqui em direção ao nosso querido James. Pai querido, nós queremos abençoar, Pai, de uma maneira rica e poderosa a vida do James, Pai, para que ele seja um porta-voz da tua palavra, Senhor. E agora entregue aquele recado que o teu Santo Espírito já colocou no coração dele, Pai. E nos convence, Pai, pelo teu Espírito Santo, através dessa palavra, Pai. Oh, Senhor, que assim seja, Pai, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus, aleluia. Pode louvar o Senhor. Graça e paz, tudo bem? Eu estou aqui, estou pensando, né, que o Marcos, ele ministra, ele vai para lá, ele vem para cá. Eu sou mais estático, entendeu? Mas cada um tem uma personalidade, uma forma de falar. Mas crendo que Deus fará por nós nessa noite coisas tremendas, poderosas. E essa é a expectativa que está no meu coração. E eu creio em Deus que coisas grandiosas Deus vai fazer. Deus vai fazer. Você pode crer nisso? Eu creio. Eu creio. Vamos dar uma salva de palmas. O melhor que vocês têm, ofereça a Jesus, porque a Ele toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Ele é digno. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O pastor acabou de fazer, mas vamos fazer de novo? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado pela tua presença que é real aqui neste lugar. Obrigado pela tua companhia, obrigado porque o Senhor está passeando entre nós, o Senhor está sondando os nossos corações, conhecendo as nossas necessidades, e o Senhor vem ao nosso encontro nessa noite para operar o milagre da cura. Nós cremos, Senhor Deus, que assim será sobre a vida de cada um daqueles que necessitam tanto, há tanto tempo, Senhor Deus, mas esse é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos, porque o Senhor é bom em todo tempo e em todo lugar. Vem com a tua graça, Senhor Deus.
venha produzir, Senhor Deus, aqui entre nós, a tua vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita. E essa é a expectativa que há no nosso coração. Quero abençoar a tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o pastor já falou, o tema dessa noite é a nossa restituição da nossa saúde física. Há alguém aqui entre nós que precisa de restituição na nossa saúde? 1, 2, 3, essa igreja é muito sarada. Tem mais. E depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando que tem mais. O que eu posso dizer, aqueles que levantaram o dedo e aqueles que vão entender depois, é que vocês estão no lugar certo. E a restituição de Deus, assim como Ele começou a fazer na semana passada e hoje pela manhã, na saúde física, Deus está cada dia complementando. É uma graça diferente que Deus faz, é uma maneira diferente, porque a palavra dele diz que Ele faz novas todas as coisas, em todo o tempo, em todo lugar. Por isso, eu creio que o coração de vocês precisam estar com expectativas, porque há coisas nos impedindo em nossas vidas de sermos curados e sarados, e a palavra de Deus vai nos mostrando a respeito de tudo aquilo que Ele tem para nós. Para que nós possamos conseguir o milagre de Deus, eu tenho percebido que a primeira coisa é fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. E quando eu disse para vocês que seriam conhecidos por quê? Porque a segunda coisa que nos impede o milagre de Deus é o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. E nós vamos ver através do texto, quando Deus nos fala de forma tão clara, tão objetiva. E eu queria dar um momento para vocês, que vocês fechassem os olhos, aonde vocês estão, e que não pensassem em coisas diferentes, mas que a mente de vocês fosse levada ao coração de vocês, e peça ao Espírito Santo que mostre a vocês onde existe coisas impedindo que o reino de Deus se estabeleça de uma forma grandiosa e poderosa na vida de vocês. O que tem impedido vocês de ter uma comunhão mais próxima com Deus? O que tem impedido vocês de prosperarem? Quero deixar esse tempo com vocês. E eu sei que Deus está falando com vocês. Amém. Quero orar por vocês para que Deus possa nos libertar dessas coisas que têm amarrado as nossas vidas. Feche os seus olhos. Senhor amado, Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, aquele que levou sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas dores. Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e foi pelas Tuas pisaduras, Senhor, que nós fomos curados, sarados. Pai, mas há uma luta, Senhor Deus, diária, contínua e crescente, onde Satanás, muitas e muitas vezes, Pai, de forma tão sutil, ele tem nos enganado, ele tem nos prendido, ele tem nos levado, Deus, a viver uma vida que não expressa a glória do Senhor como deveríamos expressar. E isto não é uma oração de acusação, é uma oração para libertação, em nome de Jesus Cristo, Pai. Então, que seja repreendido da vida, Senhor Deus, da Tua igreja, toda maldição, todo espírito de contenda,
todo espírito de ira, todo espírito de sensualidade, todo espírito de carnalidade, todo espírito, Senhor Deus, de imoralidade, seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de desânimo, todo espírito de mentira, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que trava o ser humano, que deixa ele estático, que deixa ele completamente, Senhor Deus, sendo escravo do demônio. E nós confiamos em Ti, porque a Tua palavra diz, não te estribe no teu próprio entendimento. Nós devemos levar todos os nossos planos, todos os nossos projetos diante de Deus e servir a Deus com integridade. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, envia o Teu perdão, envia a Tua cura, envia a Tua libertação, no poder do nome de Jesus Cristo. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor, porque Tu és digno, Senhor, Tu és digno. A palavra de Deus diz a respeito desta oração, que não é amanhã, não é daqui a pouco. A palavra de Deus diz assim, agora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei e do pecado. Somos livres. Se havia algum pecado, Deus anulou. Daqui para frente, vida nova. E se não há pecado, glórias a Deus por isso, que nós nos tornamos mais santos. Como a palavra de Deus diz, eu não canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Estou com a garganta um pouco inflamada, mas vamos lá. Gostaria que vocês abrissem em João, capítulo 5, versos de 1 a 9, e o versículo 14 também. Quero ler com vocês. A palavra de Deus diz assim, depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. E ali existe um tanque que tem 5 entradas, que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados ali muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. E entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ser curado? E ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Isto aconteceu no sábado. Versículo 14. A confirmação daquilo que eu falei com vocês. Então, Jesus encontrou e no templo e disse, o encontrou no templo e disse, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa alguma pior. Queridos, a palavra de Deus, ela é tremenda. Ela começa dizendo assim no capítulo 1, no versículo 1. Depois disso o quê? Antes disso, Jesus estava em Canaã. Ali ele estava evangelizando, ali ele estava formando discípulos, e ali ele estava ganhando os primeiros discípulos dele, né? E fez muitos milagres naquele lugar. Mas havia uma festa, a festa na Judéia. Então Jesus decidiu voltar para Jerusalém. E eu observei
uma coisa que eu achei incrível, que às vezes a gente não pensa. Da Galileia a Jerusalém são 120 quilômetros. E não menciona que Jesus veio a cavalo. Ele veio a pé. Não tinha limitações. E antes dele chegar na Galileia, a palavra de Deus diz que ele estava na Judeia, que era necessário ele passar por Samaria e chegar à Galileia. São 172 quilômetros. Então ele também fez isso. Mas tudo na vida ele fez com um propósito. Porque neste caminho, entre Judeia, passando por Samaria e chegando à Galileia, ele teve um encontro, né? Aliás, foi a mulher samaritana que o encontrou. E ela ali, Jesus mostrou para ela que ele é a água viva. Trabalhou no coração daquela mulher, de tal forma, questionando a ela, vá buscar o seu marido. E ela fala, eu não tenho marido. E ele disse, é verdade, você não tem, você já teve 5 e esse também não é seu marido. E ela reconhece que Jesus é o profeta. E ela vai à cidade, e ela anuncia a cidade. Cidade de Siquém. E eles vêm, e ouve Jesus, e pede a ele que vá até lá. Então Jesus foi, ficou 2 dias. E a palavra de Deus diz que muitos creram. Muitos creram. E Jesus seguiu o seu caminho para a Galiléia. E o oficial do rei ficou sabendo que Jesus estava chegando, vindo a Galiléia, vindo da Judéia para a Galiléia. E ele foi ao encontro. E falou com Jesus, Senhor, vá ver o meu filho, ele está muito mal. E Jesus disse a ele, se você não ver milagres, você não vai crer. E esse homem teve um coração humilde diante de Deus e disse para Deus que, desculpe, me bateu um branco aqui, mas ele disse a Deus que era necessário, né, que Jesus operasse um milagre na vida do filho dele. E Jesus operou e disse para ele, vá, o teu filho vive. E ele foi. E no caminho os servos veio e disseram para ele, olha, teu filho vive. Ele falou, que horas? Às 7 horas. E ele percebeu que foi exatamente o momento que Jesus disse para ele, vá, o teu filho vive. Então, Jesus não passou por Samaria por acaso. Ele disse que era necessário ele passar por Samaria. E o que a gente pode tirar disso aqui? Que ali em Jerusalém, existia, né, um tanque com 5 entradas, que fica perto do portão das ovelhas. Esse tanque tem uma dimensão de 46 metros, não sei se vocês têm essa dimensão na mente, mas isso aqui deve ter o quê? Uns 10 metros, pelo menos umas 4 vezes e meia, por 92 metros. Então era um lugar grande, aonde ficava ali muitas pessoas enfermas. Então, perto da entrada, estavam deitados ali cegos, aleijados, paralíticos, esperando o movimento da água. E o mais interessante é que Jesus, ele chegou ali, no meio dos cegos, no meio dos aleijados, no meio dos paralíticos que ali existiam, mas Jesus percebeu um homem, é isso? Que estava lá, e esse homem, ele era o mais necessitado para Jesus. Porque os cegos, eles podem caminhar. O máximo que ele pode fazer é tropeçar e cair dentro da água primeiro do que todos. O segundo era o aleijado, que poderia pegar ali as suas muletas e sair devagar, também chegar lá. Mas o paralítico, ele dependia que alguém chegasse, pegasse a ele e colocasse dentro da água. Ele não tinha como mover. O que me chama a atenção é que isso que o pecado faz na nossa vida, quando ele ainda existe. Quando ele ainda existe. Muitas vezes nós vemos tantas coisas boas,
tantas coisas maravilhosas. Mas o diabo, ele cega os nossos olhos. Nós não conseguimos perceber o que Deus está nos mostrando. E assim, nós vamos ficando, andando, e passa anos, e estamos no mesmo lugar. Às vezes aleijados. Aleijados como? Andando devagar, não procurando crescer, não procurando ler a Bíblia, não procurando orar, não procurando ter comunhão com Deus, com os irmãos, não aceitando o desafio. Às vezes nós estamos assim. Mas o paralítico é aquele que ouve, critica e não faz nada. O paralítico ouve, vê, critica e não faz nada. Como está a nossa vida? Como está a nossa vida? Eu falei com a Dalstri, e eu conheço a minha limitação. Mas eu falei com ela, Dalstri, nós não viemos para São José para esquentar banco. Nós viemos para poder abençoar e sermos abençoados. E eles ficavam ali esperando o mover das águas. E a Escritura não diz aqui que eles ficavam perto das águas. Por quê? Eles não ficaram ali um dia, 2 dias. Esse paralítico dos 38 anos, muitos anos da sua vida, ele estava ali, esperando o mover das águas, porque era a esperança dele. Esses pórticos, que são os portões, certamente eram largos. E eu creio que ali era onde eles se protegiam do sol, da chuva, do vento, do frio, atrás dos muros. Mas eu creio que esse paralítico seria a última pessoa a entrar nas águas. Por isso nós precisamos, quando eu falei com você, fecha os olhos, vamos analisar o nosso coração, pedir ao Espírito Santo que nos mostre, porque a nossa aparência, às vezes, não diz aquilo que somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós não somos quem as pessoas dizem que nós somos. Nós não somos quem pensamos que somos. Nós somos quem Deus diz que nós somos. E nós somos filhos de Deus. E Ele diz, portanto, sede santo, porque eu sou santo. Vocês devem andar em santidade, em justiça, em amor, todos os dias da tua vida. Sei que essa palavra às vezes é um pouco dura, mas esse ditado é antigo, mas é melhor um remédio amargo que cura do que um doce que te deixe no mesmo lugar. E nós não queremos, nós não estamos vindo aqui para ficarmos no mesmo lugar. O que tem nos impedido de vir à igreja? O que tem nos impedido? As desculpas? Os problemas? As lutas? As dificuldades? Posso falar para vocês que eu também as tenho. E eu valorizo e priorizo. E diz o ditado, tudo aquilo que você valoriza, você prioriza. Se não está valorizando, para que eu vou priorizar? Tem coisas melhores para eu poder fazer. É só para nós pensarmos com relação a isso aí. Então, entre eles, havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Como eu já disse, Jesus viu todos os enfermos ali. Mas aquele paralítico, Jesus observou que não só ele era paralítico, e por ele ser Deus, ele o curou, mas ele não esqueceu. Lembra que nós lemos? Jesus o encontrou no templo e disse, eis que está são, não peques mais para que não te suceda coisa ainda pior. Nós não estamos falando de impecabilidade.
Nós estamos falando de uma vida vitoriosa sobre o pecado. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus quer de nós. Então Jesus o viu deitado e sabia que aquele homem estava naquela condição. Jesus é onisciente, ele sabia. E Jesus perguntou: você quer ser curado? E uma coisa nova, grandiosa vocês vão receber. Não existe pecado sobre vocês. Se vocês pediram perdão a Deus, se vocês se arrependeram, como eu citei, agora, nenhuma condenação há. E Jesus está perguntando a cada um de vocês: vocês querem ser curados? Vocês querem ser curados? E parecia até que essa pergunta não era uma pergunta muito óbvia. Jesus sabia da situação daquele homem. Mas quando Jesus perguntou a ele: você quer ser curado? É porque Jesus ia curar o físico e libertá-lo do pecado, para que a alma dele pudesse ser salva. Porque senão nós vamos viver a vida inteira uma religiosidade. Nós vamos viver um engano. Olha o que Deus diz na palavra dele. Quando o ímpio chega lá, que é crente, ele apresenta diante de Deus. E Deus diz assim, ele fala para Deus: Senhor, Senhor, no teu nome, eu não fiz milagres, eu não impus as minhas mãos sobre os enfermos, eles foram curados, eu expulsei os demônios, eu fiz sinais, prodígios, maravilha em teu nome. E Jesus disse: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Olha que decepção. Nós gastamos nosso tempo à toa, vindo aqui, semana após semana, dia após dia, à toa. Tem coisas melhores para a gente fazer do que viver a religiosidade. Mas vivermos o verdadeiro cristianismo, a porta é estreita. A porta é estreita. Mas a glória de Deus que está reservada, a coroa que está preparada, é infinitamente maior do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E Deus diz assim, no versículo 8. Não, é no versículo 8. Ele diz assim: levante-se, pegue a sua cama e ande. Versículo 9. No mesmo instante o homem ficou curado. Esse homem não precisou de ir para uma fisioterapia para fortalecimento muscular. Imediatamente. Deus é Deus. Eu posso falar com vocês. Eu já vi isso acontecer. Eu já fui usado por Deus e isso aconteceu. Só que eu quero colocar uma coisa para vocês. Toda a glória, toda a honra é para Jesus. Não foi o James. É Deus quem fez. James foi um instrumento. Mas é Deus quem operou. É Deus quem faz. Então nós precisamos ser sábios, ter temor a Deus, levar Deus a sério. Entender que chega um momento da nossa vida que basta de tanto tomarmos leite, precisamos de alimento sólido, precisamos da palavra, precisamos do Espírito Santo na nossa vida. E Jesus diz novamente a cada um de nós: você quer ser curado? Você quer ser curado? Se você entende que isto é prioridade na sua vida, se você entende que nós não estamos falando de igrejas, se você entende que Jesus é uma pessoa, que Ele está entre nós, e que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra dele diz: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está aqui. E Ele conhece
coração de cada um de nós, os pensamentos que por lá passam. Ele conhece há quanto tempo nós estamos parados, com desculpas, porque é muito simples eu ligar e dizer para o pastor, pastor, não posso ir, eu estou com um problema grave aqui. Mas que problema grave? É eu e Deus agora, não é isso? E não estou falando em ninguém para poder ser forçado, está falando uma coisa que eu tenho que ser obrigado. Não. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você enche do Espírito de Deus, mais você deseja ter comunhão com Deus e com os irmãos. Isso é princípio de Deus. E para nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus, há um preço a ser pago. E Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Nós raciocinamos, nós pensamos, nós planejamos, nós executamos. Esse é o nosso culto racional. Assim, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Veja como o mundo anda aí, na perversidade, na malignidade, no engano, na maldade, com as crianças, cheio de feitiçaria, de macumbaria. Mas a palavra de Deus diz que não há maldição sem causa. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos guardados e toda a nossa família. É promessa de Deus. Mas se nós não ensinarmos os nossos filhos, o mundo vai ensinar. E eles vão ficar doentes. E depois vai ser muito difícil de curá-los. Há um preço a pagar. E nessa noite eu gostaria de convidar a vocês que foram tocados pelo Espírito de Deus, que necessitam desta palavra. Pode ser diácono, pode ser papa, pode ser quem for. Aquele que necessita ser curado no seu físico e que já sabe que foram perdoados, que vocês pudessem vir à frente. Vocês vão ser ungidos pelos nossos diáconos. O pastor e a pastora irá orar por vocês, para que haja cura física. E a espiritual, eu creio em Deus, que vocês já foram libertos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque muitas são as aflições, muitas são as tentações. Mas Deus diz assim, ô Edson, não venha sobre a sua vida tentação nenhuma que não seja humana. O diabo não pode te atacar. Mas antes com a tentação, Deus te dará o livramento, te dará o escape. Nós pecamos é porque queremos, porque valorizamos mais o pecado e amamos mais a Ele do que a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus é misericordioso. Ele é bondoso. Ele é o nosso Senhor, mas também Ele é o nosso irmão. Ele deseja que naquele dia nós possamos assentar com eles, fazer parte do reino com Ele. Porque quando é que a nossa vida se encerra? Nossa vida humana, corpo, quando morremos. Mas a nossa alma não morre. Se ela estiver em Cristo, para sempre você reinará com Cristo. Mas se você estiver vivendo
em falsidade, você está enganando a você mesmo. E Deus diz: enganoso é o coração, quem o conhecerá? E você terá que viver uma vida eterna, num lago que queime e arde em enxofre, para sempre, onde não há o Espírito de Deus, onde não há mais possibilidade de arrependimento. Isso é sério, isso é sério. Mas você quer ser curado? Você quer começar uma nova vida? Eu quero. Se você quer, levante do seu lugar. Venha à frente.